Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a lei da atração, mas especificamente os segredos dos milionários. E aqui eu vou falar sobre dinheiro, vou falar sobre prosperidade financeira, abundância financeira, mas também sobre segredos, os quais eles são contados, eles são compartilhados, né? Não tem nada muito misterioso, não. Inclusive, por não ser tão misterioso, essas dicas, esses segredos, eles não são usados, né? Eu estou usando a palavra segredo no sentido de despertar o interesse. As pessoas, elas costumam procurar por atalhos, e isso tem a ver com a matrix mental. E quando a gente procura por atalhos, eu sempre falo para você, né? Não existem atalhos no universo, não existem atalhos na existência. Se não existem atalhos, existe um caminho certo, que aí no caso é a verdade, né? O arquétipo que Platão cunhou lá na Grécia, né? Então que seria relacionado à lei natural. Tudo segue a lei natural, inclusive você se tornar milionário, você se tornar rico financeiramente. Tem caminhos. Então eu vou falar desses caminhos ao longo desse podcast, desse vídeo. Bacana? O mais importante de tudo é você colocar uma coisa na sua cabeça. Dinheiro é uma consequência da sua própria expansão, tá? Dinheiro não nasce árvore, né? As pessoas costumam falar, dinheiro não é uma coisa de Deus, né? Tem várias crenças, né? Ou mesmo quem tem dinheiro tá pagando menos imposto, tem várias coisas. Mas vamos falar do que na verdade é o dinheiro, né? O conceito de dinheiro ele foi cunhado lá na língua portuguesa, né? Pelos denários, que eram utilizados pelos romanos como moeda de troca. Mas se a gente pensar, o conceito de dinheiro de troca sempre existiu. Mesmo um escambo, né? Por exemplo, eu vou trocar o meu celular, né, com você, sei lá, por um computador. Isso é um escambo, né? Eu tô fazendo uma troca com você em relação a bens. Até mesmo conta-se isso nas antigas civilizações, né? Também era utilizado. Mas, ao mesmo tempo, esse é o conceito que a gente tem de comercialização, de mercantilismo. Isso também foi criado também pelo próprio sistema para a gente ter trocas. Eu não estou dizendo se é o certo ou o errado, mas é esse o conceito que a gente tem nessa realidade, nessa existência que nós estamos agora vivenciando, e eu estou falando isso com você. Quando a gente pensa de dinheiro, o conceito de dinheiro traz o quê? Que você tem que ter dinheiro para comprar alguma coisa, né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, Diego. Sim, mas tem pessoas que têm mais dinheiro e outras pessoas têm menos. Quando a gente pensa sobre segredos, né, em relação a isso, o primeiro dos segredos é o trabalho, né? Todas as pessoas que trabalham mais, elas têm mais dinheiro, né? Tem até um livro, né, eu sempre dou uma recomendação de livro, de leitura, não sei onde que tá aqui eu tô tentando ver aqui na minha estante, mas não tô vendo, mas tem o livro que chama Bilionários, do Ricardo Jeromel, que é bem interessante, que também trata sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, que a maior parte dos bilionários, né, a gente pode tratar até para milionários, não são de herança, não são, por exemplo, que herdaram isso. São milionários, bilionários, vamos dizer assim, de primeira família. Então, foi o primeiro milionário na família, o primeiro bilionário da família. Então, o que a gente pode entender? Que esse conceito não existia antes. E até mesmo se a gente pegar do sistema de crenças familiar, né, do conceito do Erik Erikson, também não existia. Então, ou seja, é algo inédito. Se é algo inédito, a gente pode entender que não se trata de um fenômeno que basicamente várias pessoas vão receber esse dinheiro de alguém, de governo, não tem nada a ver com o Estado, não. A pessoa, ela criou uma estratégia, e dessa estratégia que deu certo, financeiramente falando, ela conseguiu gerar um numerário, um valor financeiro, e esse valor financeiro foi acima de $1.000, 1.000 euros, R$ 1.000, né? Então aí, 1 milhão, desculpa, né? E aí, no caso, cunhando com os valores de hoje, né, 1 milhão se torna de um milionário. Mas a gente tem que entender, isso se trata de trabalho. Então, as pessoas que ganham muito dinheiro trabalham bastante, né? Se você tem a ótica, ou mesmo como se fosse uma ilusão, uma miopia, acho que é melhor, um substantivo legal, miopia. Na miopia você não enxergar de longe. Se você tem a lógica de abrir um negócio e não trabalhar, esse tipo de argumentação, ele é leviano e ele é uma falácia. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você lê, e isso eu tô falando pra você não da boca pra fora, a gente estuda muita gente de sucesso, de qualquer país, né, de qualquer país, e independe do nicho de mercado, pode ser de faxineiro, né, até CEO de uma grande multinacional. As pessoas, elas têm a mesma mentalidade, elas
acreditam nas mesmas coisas. E o trabalho fornece o primeiro alicerce para que a pessoa consiga ter resultado. Entendeu? Então, assim, é porque eu vou trabalhar menos. Não, é mentira. Né? Esse é o primeiro aspecto. Você vai trabalhar mais. Isso é ponto. Mesmo se você trabalhar por conta, ou mesmo trabalhando para alguém e ter a sua empresa, né, que pode ser part-time, né, ou mesmo trabalhar meio período, ou mesmo você chega em casa depois do trabalho que você está trabalhando como CLT, ou mesmo concursado, ou mesmo em relação a você ter a sua empresa também, mas trabalhar para um outro projeto, você vai trabalhar nos horários que você vai fazer. Né? O segundo aspecto em relação ao segredo, se trata de você abdicar, abdicação, então renúncia. Você vai renunciar a muitas coisas que as pessoas ao seu redor vão fazer, vão ter, vão querer, e você não vai poder nem querer, nem fazer, nem ter. O que eu quero dizer com isso? A sua vida vai ser diferente das outras. E se vai ser diferente das outras pessoas, poucas pessoas vão perdurar por muito tempo, e eu quero dizer para a vida. Você renunciar àquilo que está todo mundo fazendo, se trata de você não ser igual aos outros. E nós, como coletividade, ao longo da nossa história de vida, nós aprendemos que nós temos que ser igual aos outros. Nós temos que dar contas aos outros. Né? E até mesmo se trata de agradar aos outros. Tá? E aqui se trata de você desvirtuar, ou seja, você dá um giro 180 graus. Não, esse não é o meu caminho. E o que se trata disso? Você vai trabalhar enquanto os outros não estão trabalhando, você vai abdicar de fim de semana, de feriado, você vai, às vezes, por exemplo, estudar, enquanto os outros estão falando, vem aqui, vamos beber uma cervejinha e tal. E nesse momento, né, é importante eu até dizer para você que não se trata apenas de você abdicar, de renunciar, mas você vai, na grande maioria, por exemplo, de 10, 9 você vai renunciar, uns às vezes não, e tudo bem. Mas o grande lance de estudo é a consistência, a disciplina. E como você está co-criando, manifestando essa disciplina em relação à sua renúncia, você vai aprender que o que você valorizava no passado não é tão importante hoje. É como se você saísse dessa perspectiva de primeira pessoa e se visse como observador, se a gente falasse na física quântica, na dupla fenda. Você vai conseguir enxergar que, nossa, eu valorizava isso antes e agora já não está fazendo sentido. Pois é, você precisava desse momento para enxergar isso. Segundo aspecto, renúncia. Terceiro aspecto, se trata da qualidade das pessoas que estarão ao seu redor. Né? Elas não vão ser muitas, muito pelo contrário, vão ser muito poucas, né? Para reiterar esse aspecto de diminuição, subtração. Vão ser poucas pessoas e poderia dizer até menos de que uma mão, né? Menos de 5 pessoas que estarão do seu lado. E o que eu quero dizer com isso? Serão poucas pessoas, mas essas pessoas você vai poder confiar. Além da sua vida, você vai poder confiar com os segredos do seu próprio negócio, os segredos da sua própria vida e até mesmo segredos os quais não serão compartilhados nas redes sociais. Para você ter sucesso e ser um milionário, independente da quantidade de dinheiro que você queira na sua vida, e isso eu estou falando não só por causa de dinheiro, tá? Eu estou falando porque o dinheiro traz consequências. Você vê a própria história aí do Stallone, né? Recentemente eu vi o documentário da vida do Sylvester Stallone. Está disponível em várias streamings, mas eu assisti no Netflix, não me falha a memória. E ele fala, né? Ele não estava preparado para fama. Então, assim, é algo que vai acontecer com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, e eu creio que pode acontecer com você. Nesse caso é o quê? Você ter como se fosse uma fraternidade, ser pessoas às quais você vai poder confiar sempre. E não serão pessoas levianas, interesseiras, gananciosas, pessoas às quais, no fundo, só vão querer seu dinheiro. Não estão preocupadas em relação a você, em essência. E a gente tem que colocar muito pé no chão, usar o elemento terra, né, dentro da alquimia, para você identificar que essas pessoas já estão na sua vida. Elas já existem. E por mais que você pense que elas não têm esse intuito, às vezes leviano, negativo em relação à sua própria vida, elas têm. Tá? Então a qualidade dos seus relacionamentos tende a mudar muito. E o seu círculo de amizades tende a ser muito curto, muito pequeno. E você até pode sair, né, pode querer fazer novos grupos e tal. Mas o que eu quero dizer pra você? A sua vida vai ser solitária. Eu quero dizer isso porque talvez você entrou nesse podcast pensando que ia ser de um jeito. Mas eu quero que você saia de outro. Para que você tenha mais elemento terra do que o elemento ar. Você entrou com o elemento ar. Qual que é o elemento ar? Mental. Não, é dinheiro. Milionário, Diego, bilionário. Viajar o mundo, ir para Dubai, tirar foto, postar nas redes sociais. Se você pensa em curto prazo, pode ser a sua vida, bacana.
Mas no longo prazo, e a gente estuda pessoas de longo prazo que têm idade, têm anos de, né? Então, assim, a pessoa sustenta o crescimento. Não é só o dinheiro para hoje, é o dinheiro para a vida. Se você quer patrimônio, esse podcast serve para você. Se você quer só dinheiro, esse podcast não serve para você. Por isso, até para te ajudar em relação a essa reprogramação mental para o dinheiro, tem um link aqui na descrição que pode te ajudar nesse processo. Porque mudar isso, reprogramar, né, sua mente para isso, não é de uma hora para outra. Demanda trabalho. Então, para isso que a gente criou essa estratégia, esse treinamento que pode te ajudar. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.